Professor, queria fazer aqui uma comparação sobre as chuvas no Carnaval da Bahia durante o governo Bolsonaro e agora, né? A postura das autoridades, a postura do presidente da República quando uma tragédia acontece em território nacional. Em termos políticos, o que isso significa, professor? Olha, primeiro, né, aquela postura do presidente Bolsonaro, ele estava tirando aquelas suas férias, né, de final de ano, ali, dezembro de 2021, estava lá em Santa Catarina andando de jet ski, andando de bote da Marinha, né, inclusive, como sempre, né, usando recurso público para se divertir, como ele fazia também com as motocicletas, se divertir ou se autopromover, enquanto as pessoas estavam lá sofrendo barbaridades no sul da Bahia com aquelas grandes enxurradas, com aqueles grandes problemas também relacionados a essas mudanças climáticas, aos eventos climáticos extremos que nós temos experimentado cada vez mais. E a grande preocupação do Bolsonaro naquele momento era não ter que precisar voltar antes, né? Ele declara isso textualmente, né? Ele fala: espero que eu não tenha que voltar antes. Quer dizer, ele não está preocupado com as pessoas, ele está preocupado em continuar tirando folga, é continuar ali se divertindo de jet ski pago com dinheiro público. Era essa a preocupação, né? Não fez o óbvio, né? O óbvio é o quê? É um governante, um presidente da República, numa situação como essa, ir ao local da tragédia, procurar se inteirar dele, procurar tomar providências para que as coisas se façam, né? A ida tem, claro, às vezes um caráter muito mais simbólico do que prático, porque não é necessariamente a presença física do presidente ali que vai resolver o problema, mas mostra que ele está dando atenção àquilo, que ele está se preocupando e que talvez ele até tenha condições nessa situação de falar diretamente com as autoridades da região, as autoridades que podem diretamente tomar providência e colocar, inclusive, à disposição delas. O Bolsonaro não fez nada disso, né? Deixou as pessoas lá perdendo tudo, ficando embaixo das águas, né? Uma postura bem diferente daquela que o Lula fez agora, né? Mas, claro, a postura do Lula, eu diria, não é nem alguma coisa, desse ponto de vista, elogiável ao Lula. É uma coisa mínimo. óbvia. É uma coisa óbvia. O Lula fez o óbvio, né? O problema não é o Lula ter feito o óbvio, é o Bolsonaro não ter feito o óbvio, né? É disso que se trata, né? Então a gente, na realidade, tinha um governo anormal, governado por um anormal, que tinha comportamentos anormais, né? Era disso que se tratava naquele momento. E a dificuldade de Jair Bolsonaro de prestar solidariedade a vítimas ficava evidente dia após dia ao longo da pandemia da Covid-19, né, professor, em que isso não aconteceu em momento algum. Agora, professor, eu queria trazer esse assunto para a arena da ciência política, porque ele nos permite analisar com um pouquinho mais de elementos a relação entre duas figuras antagônicas, mas que tem reduzido a sua distância ao longo desses últimos meses. Estou falando exatamente do presidente Lula e do governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas. E agora, com essa tragédia no litoral norte de São Paulo, Tarcísio e Lula estiveram juntos mais uma vez. Professor, dá para dizer que essa relação, nesses 2 primeiros meses de mandato, teve menos atritos do que o senhor esperava? Olha, eu não esperava necessariamente atritos, não. Eu não imaginava que isso iria acontecer, né? Primeiro, porque quando a gente olha a experiência dos 2 governos Lula anteriores, né? A relação foi uma relação de muita cooperação entre o governo federal e os governos estaduais, e mesmo governos municipais também, né? Os governos subnacionais, a gente pode colocar aqui de forma geral. Então, era imaginado, né, que o presidente Lula voltaria a ter uma relação normal, vou voltar à questão da normalidade, né, não só republicana, como muitas vezes se fala, mas uma relação, né, institucional entre o que o governo federal deve fazer e aquilo que os governos estaduais e municipais devem fazer. E aí, claro, isso exige conversa, entendimento, ainda que se trate de políticos eventualmente rivais do ponto de vista eleitoral, que tenham posições políticas distintas. Isso é inerente à democracia, isso sempre vai haver. Aliás, é ótimo que haja, né? Democracia precisa dessa diversidade. Então, era esperado que, do ponto de vista da postura do presidente da República, a gente tivesse esse outro tipo de comportamento. Agora, do ponto de vista do governador do estado, claro que, sendo ele um bolsonarista, a gente podia imaginar, bem, vamos ver como ele se comporta. Agora, também, observando um pouco a conduta do Tarcísio, inclusive durante a campanha, né, sempre foi uma figura muito low profile, né, um político muito discreto, né, demonstrando ali uma tranquilidade. Já havia dado algumas declarações também no sentido de que não seria exatamente, como ele próprio diz, um bolsonarista raiz. Então, não chega a surpreender, não. Acho que tanto do lado do presidente Lula, não só pelo perfil
né, do presidente Lula, mas também pela forma, né, como institucionalmente ele enxerga que isso tem que ser feito. Aí não estou me referindo só ao perfil psicológico, ao estilo pessoal do presidente Lula, mas aí também, no caso do Tarcísio, diria eu, principalmente por conta do estilo pessoal. E declarações que ele tem dado, felizmente, têm ido na direção de um entendimento, né, de que essas relações têm que ser relações não só republicanas, mas basicamente relações civilizadas e de cooperação intergovernamental. A gente também está vendo o Tarcísio sendo atacado por estar ao lado do Lula nesse momento, né? É interessante como esses ataques dos bolsonaristas ao Tarcísio, por conta dele, vou voltar ao ponto, simplesmente fazer o óbvio, ou seja, sendo um governador do estado, conversar com o presidente da República, ter uma relação institucional com ele, numa situação que exige que haja cooperação, né, entre União, entre governo federal e governo estadual, isso mostra o que é o bolsonarismo, né? Quer dizer, o bolsonarismo, na realidade, propriamente dito, pelo menos o bolsonarismo raiz, vou continuar pegando emprestada essa ideia do próprio Tarcísio, né? Ele é, na verdade, um movimento político que opera segundo a lógica do quanto pior, melhor, a lógica de que o outro, se não é meu aliado, ele é meu inimigo, e como meu inimigo ele tem que ser combatido no custe o que custar, independentemente das consequências. É assim que o bolsonarismo funciona. Né? E aí, claro, vão torpedear o Tarcísio, porque ele é visto por esse bando de fanáticos como um traidor, né? Como alguém que, na realidade, não está se comportando como eles esperariam que ele se comportasse.